Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para resolver mais um determinante de uma matriz, só que agora um determinante de uma matriz de ordem 4. 4 linhas e 4 colunas, tá? Então, a gente gravou aí 2 vídeos anteriores mostrando como que resolvia o determinante de ordem 2 e ordem 3, tanto pela regra prática, o algoritmo prático, mas eu também resolvi esses determinantes pelo teorema de Laplace, tá? Então, eu vim insistindo aí no teorema de Laplace com vocês, desde os determinantes menores, porque quando a gente chega num determinante de ordem 4, a gente não tem um algoritmo prático, tá? Então, a gente, para resolver aqui, teria que aplicar aí o método de Laplace, tá? A gente até tem um método prático aí, o teorema de Quiot, mas eu vou aplicar aqui o Laplace, tá? Com vocês, e aí posteriormente eu vou falar de um outro teorema que eu gosto bastante num próximo vídeo, que é o teorema de Jacobi, tá? E esse teorema de Jacobi, por que que eu gosto bastante dele? Porque ele dá uma bela simplificada em determinantes de ordem maior que 3, e também porque quando eu for resolver sistemas de equações, eu posso usar esse princípio do Jacobi, tá? Então, posteriormente eu vou falar desse teorema de Jacobi. Para resolver esse determinante, eu vou aplicar aí o teorema de Laplace, tá? Então, para quem viu já os vídeos anteriores lá do determinante de ordem 2 e ordem 3, eu apliquei Laplace. Então, o teorema de Laplace, ele falava assim, ó, quando você for resolver um determinante, você pode fazer a escolha de uma fila, né? E ele fala que essa fila é a linha ou coluna. Então, a gente tem a liberdade de escolher uma linha ou uma coluna. E aí, o Laplace, a gente pega os elementos dessa linha ou dessa coluna, o que ele chamou de fila, e vai multiplicar pelos cofatores, tá? Como eu vou multiplicar os elementos da linha que eu escolhi ou da coluna, a gente diz aqui que, por exemplo, neste determinante, na hora que eu pegar essa segunda linha aqui, por exemplo, que eu for multiplicar os elementos dessa linha pelos seus cofatores, eu tenho aqui dois elementos que são nulos, zero. E se eu vou multiplicar o elemento que é zero por um determinante qualquer, não importa quanto vai ser o resultado desse determinante, que multiplicado por zero vai dar zero. Qualquer valor multiplicado por zero, zero. Então, ao escolher, e é uma escolha, eu tenho essa liberdade, eu vou procurar escolher a linha ou a coluna, o que ele chamou de fila, que tenha zeros, tá? Bom, aí, então, se eu escolher essa linha, a linha 2, eu vou minimizar meu trabalho. Eu falo que esse determinante, ele vai ser igual a... Eu vou pegar esse primeiro elemento que não é nulo, o 2, tá? E aí eu vou olhar qual é a linha e qual é a coluna que ele está, o que a gente já falou nos outros vídeos. Então, esse 2, ele está na linha 2, o i dele é 2, e a coluna 1, o j dele é 1, tá? Se eu fizer a soma do i com o j aqui, i mais j, vai dar 3. E esse 3, ele é ímpar. E aí a gente mostrou já em vídeos anteriores aí, que quando essa soma do i e o j for ímpar, que eu vou trocar o sinal desse elemento, tá? Então, como ele é 2, eu vou trocar ele para menos 2. Se ele fosse menos 2, eu ia trocar para mais 2. Então, eu vou trocar ele para menos 2, e aí eu vou multiplicar por um determinante onde eu vou excluir a linha e a coluna desse 2. Eu vou eliminar essa linha e coluna. E vou montar um determinante com o que sobrou. Ó, o 2, 3 e 2. Depois aqui embaixo, 2, 3 e 3. E na última linha, o 2, 3 e 2. Ó, tá? Então, eu montei aqui. Peguei o elemento que não era nulo, olhei lá se eu ia manter ou trocar o sinal dele,
como ele estava na linha 2, coluna 1, uma soma que era ímpar, eu troco o sinal dele, tá? Depois, eu tenho da fila que eu escolhi um próximo elemento que é zero. Eu não vou precisar montar, porque o que eu falei aqui, zero vezes qualquer coisa vai zerar, tá? O outro elemento que eu tenho aqui é o 1. Ó. Esse 1 ele está na linha 2 e coluna 3, tá? Então, esse 2 com 3 é ímpar, eu vou trocar o sinal desse elemento, ele vai ficar menos 1. Menos 1 vezes o determinante, onde eu vou excluir a linha desse elemento 1 e a coluna dele. Então, vai sobrar para mim aqui, na primeira linha, 1, 2, 2. A segunda linha, eu risquei ela. Terceira linha, sobra 2, 2, 3. E da última linha, sobra 1, 2, 2, tá? O Laplace, sempre, vocês devem ter reparado que sempre que a gente aplica Laplace, como a gente elimina a linha e a coluna do elemento, a gente está eliminando uma linha e uma coluna, ele sempre reduz o tamanho. E eu consigo transformar esse determinante em um determinante de ordem 3, tá? E aí, qual o caminho que eu vou tomar? Eu vou resolver esse determinante aqui de ordem 3 pela regra de Sarros, que a gente fez no vídeo anterior, tá? Vou deixar aí no final dessa aula o vídeo das duas aulas de determinante de ordem 2 e 3, para quem não viu, pode acessar. Bom, o determinante de ordem 3, eu vou aplicar a regra de Sarros aqui. Eu tenho 2, 3 e 2, 2, 3 e 3, e 2, 3 e 2. Ó. Eu tenho esses elementos, eu tenho essa matriz. Regra de Sarros, eu vou repetir a primeira coluna, 2, 2 e 2, e a segunda coluna, 3, 3 e 3, tá? E a gente vai fazer o produto no sentido da diagonal principal, tá? Eu vou multiplicar, por exemplo, esses três elementos aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 2. 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. Mantém o sinal. Depois eu vou multiplicar o 3 vezes 3 vezes 2. 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18, tá? Repare o seguinte aqui, eu não falei no outro vídeo, mas quando eu pego esse 2 aqui, ó, e eu repito, eu trago ele para cá, porque eu vou repetir a primeira coluna, eu vou fazer uma combinação desses dois elementos de cima com o de baixo aqui, ó, que eu só trouxe esse 2 para cá, tá? Então, quando eu for fazer essa multiplicação, muitas vezes eu nem vou repetir as colunas, tá? Eu faço isso. Se você não se sentir confortável, você repete, mas eu faço sem repetir. E depois aqui, ó, 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18, e depois o 2 vezes 2 vezes 3, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então, eu tenho isso aqui. No sentido da secundária, 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12, fica menos 12. Depois, 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18, troco o sinal, menos 18. E 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, menos 12. Aqui todo mundo, ó, 12 cancela com menos 12, 12 com menos 12, 18 cancela com menos 18, tá? Então, a gente vai zerar esse determinante. Como eu falei, você pode aplicar a regra de Sarros e calcular esse valor. Eu vou fazer aqui direto, ó, então vou fazer aqui para vocês. Ó. Eu vou pegar o menos 2 e vou fazer menos 2 vezes. E aí eu vou multiplicar ó, esses três elementos da diagonal principal. 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. Aqui, ó, 12. Depois eu multiplico esses dois aqui, ó, esses dois de cima, que é 3 vezes 3, 9, vezes o 2 de baixo. Sempre três elementos. 9 vezes 2, 18. Tá? E depois esses dois de baixo, 2 vezes 3, 6, eu multiplico com o de cima. 6 vezes 2, 12. Ah, por que que eu multipliquei esses dois de baixo? Porque esse 2 e o 3, ó, eles se repetem aqui. Quando eu faço esse método de repetir coluna, esses dois, ó, o 2 e o 3, eles acabam multiplicando com o que está lá em cima.
Por isso que eu faço direto. Depois, no sentido da secundária, 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12, ou menos 12. 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. Troco o sinal, menos 18. E esses 2 vezes 3, 12, vezes 2, 2 vezes 3, 6, perdão, vezes 2, 12. Troco o sinal, menos 12. Tá? Aí aqui anulou, né? 12 com menos 12, a gente fez embaixo 12 com menos 18, 12 com menos 12, zerou. Próximo, menos 1 vezes 1 vezes 2 vezes 2, ó, os 3 da diagonal aqui vão dar 4. Aí esses 2 de cima aqui, ó, eu multiplico com esse que está aqui embaixo, porque eu transportaria esse cara para cá. Então, é só na hora que eu repito a coluna, eu estou multiplicando. Então, vou multiplicar 2 vezes 3, 6, vezes 1 aqui de baixo, 6. Sempre 3 elementos. Depois, os 2 aqui paralelos à diagonal principal com esse outro 2. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Vou colocar aqui mais 8. Depois, no sentido da diagonal secundária, 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4. Troco o sinal, menos 4. Os 2 depois de baixo, ó, 2 vezes 3, 6, vezes 1, 6, menos 6, tá? Esse 1 viria para cá. E por último, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, menos 8, tá? Então, aqui, ó, 4 cancelou menos 4, 6 cancelou menos 6, 8 cancelou menos 8. Só uma coincidência, tá? Eu tinha preparado esse determinante, mas aqui anulou todo mundo, vai dar 0, menos 2 vezes 0 dá 0, e aqui menos 1 vezes 0, 0. Então, esse determinante acabou aqui, tá? E só uma coincidência que o resultado dele é 0, tá? Eu tinha preparado ele aqui, mas para a gente alertar que a gente, no Teorema de Laplace, ele falou para a gente, ó, escolhe a fila, tá? Escolhe a linha ou coluna. Então, se eu tiver uma linha que tenha zeros, esta linha vai me favorecer, tá? E no próximo vídeo que eu vou fazer depois, eu vou falar desse cara aqui, o Teorema de Jacob, tá? Que é uma propriedade que eu posso aplicar na minha matriz e fazer com que surjam esses zeros aqui. Tá? A gente vai fazer com que surjam esses zeros e facilitar a nossa conta. Aqui, só para finalizar, ó, eu vou tirar um print, tá? O que a gente tem feito, só para provar. Eu vou colocar aqui na planilha do Google e vou digitar, e vou aumentar um pouco o tamanho, vou digitar os elementos, ó, 1, 2, 3 e 2 da primeira linha, segunda linha, 2, 0, 1 e 0, terceira linha, 2, 2, 3 e 3, e última linha, 1, 2, 3 e 2. Ó. Digitei os elementos dessa matriz. E aqui eu venho um comando igual, matriz, as iniciais, eu quero lá a ferramenta, ó, determinante da matriz. Ele fica aqui no verde escuro, que eu selecione a matriz, eu seleciono minha matriz e vou dar um Enter, ó. E ele trouxe que esse determinante é 0, tá? Por isso que aqui, quando eu apliquei Laplace, anulou todo mundo, se anulou aqui, deu 0. Obviamente que para ser 0, um podia dar menos 10 e o outro mais 10. Mas eles se anularam aqui no meio do caminho e eu cheguei ao 0, tá? Então, quando eu aplico Laplace, como eu elimino uma linha e uma coluna, na verdade eu consigo reduzir o meu determinante para a ordem 3. E a ordem 3 eu posso resolver com a regra de Savos, tá? E outra coisa importante nesse vídeo é isso aqui, a escolha da linha e coluna que tenha mais zeros, tá? Então, se tiver 0, ele vai economizar todo o meu trabalho, tá? Ele vai economizar o trabalho de eu montar um determinante, porque 0 vezes qualquer coisa é 0, tá? E aí, na outra aula, como eu falei, eu vou trazer o Jacobi, que é uma propriedade aí que vai nos ajudar no sentido de que a gente vai conseguir
modificar a nossa matriz para que surjam os zeros e facilite a nossa conta, tá? Bom, se você não viu os vídeos aí de determinante de ordem 2 e ordem 3, eu vou deixar agora aqui no final, dá uma acessada lá, mas a gente vem falando desse teorema de Laplace desde lá de trás, tá? Portanto, aqui, mais um determinante resolvido com essa prioridade da fila da linha que tinha zeros, ok? Então, até a próxima aí, com mais vídeos. Fiquem com Deus.